Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são aí os 10 sentimentos que mais desequilibram a nossa energia, né? Quais são aí as 10 sentimentos que na verdade vêm por atitudes nossas, né? Pensamentos, né? Padrões, né? Enfim, coisas que a gente acaba fazendo e pensando e aí por fim acaba sentindo desta forma. E aí esses são os que mais desequilibram a nossa energia, são os que mais nos tiram daquele fluxo, né, de ter uma vida leve, de ter uma vida saudável, de ter uma vida de paz, de alegria, né? E aí a gente acaba acontecendo coisas que a gente não queria, acontecendo coisas que a gente não estava esperando, no sentido de que vai deixar a gente mais para baixo ainda, vai colocar a gente mais ainda nessas energias, tá? Nessas vibrações. Então, assim, esses sentimentos que eu vou falar aqui agora, que são sentimentos, atitudes, enfim, né, são sentimentos que, imagina assim, a gente tem uma frequência energética, a gente tem um campo energético ao nosso redor, né, em torno do nosso campo físico aí, e essas frequências, cada vez que a gente faz essas coisas e cada vez que a gente sente essas coisas, faz com que a gente entre mais ainda nessa vibração e aí acabe atraindo mais essas coisas pra gente. Tá, mas aí assim, eu sempre venho falando, né, em lives, em aulas, que tem a questão do subconsciente, né? Por mais que eu não queira algumas situações, tem coisas que estão gravadas ali no meu subconsciente, tem coisas que estão registradas lá e vai acontecendo sem eu não sei nem o porquê, né? Não é aquilo que eu queria, mas são aquelas coisas que acontecem comigo sempre, né? É uma repetição de padrão, é alguma coisa que eu tenho dificuldade de alcançar, são aqueles X, né, que a gente não consegue. Eu tenho um X para minha felicidade, eu tenho um X no meu relacionamento, eu tenho um X para que eu não alcance o meu dinheiro, minha profissão, né? Então tem que observar isso também. Então, sim, vai ter coisas em que a gente vai ter que ir mais a fundo, né, para saber o porquê que esses padrões estão se repetindo, porquê que isso tá vindo sempre na minha vida. Mas também é importante eu saber quais são para eu começar a identificar. Eu sinto isso seguido. Eu penso desta forma seguido, né? Então eu tentar não fazer mais vai começar a me deixar muito estressada, muito cansada. Então eu vou ter que ir mais a fundo para ver o porquê que eu tenho esse padrão que não me faz bem, tá? Então por isso que é importante a gente saber aí quais são, aqui eu vou trazer os 10 que acabam causando mais ainda esse desequilíbrio na gente, tá? Então eu vou começar aqui pelo primeiro, tá? O primeiro sentimento, que é o primeiro padrão que a gente tem de atitude, é de formas pensamentos. O que seria formas pensamentos? É tudo aquilo que eu penso, né? Eu estou pensando, mas eu não estou dando forma para o pensamento, né? Eu queria muito fazer um curso de música, mas eu não vou lá e não faço aquele curso de música. Mas eu fico colocando a minha energia naquilo, eu fico pensando como é que seria, eu fico pensando o que eu gostaria, eu fico pensando que é culpa do fulano, eu não tenho dinheiro, mas eu queria, e eu fico só pensando naquilo, mas eu não dou forma, eu não faço aquilo virar algo concreto, né? Então, essas coisas de que eu penso, mas eu não faço nada para alcançar aquilo, é um padrão vibratório, né, de forma pensamento, que vai colocando a gente
neste desequilíbrio, né, também energético, e também reforçando ao nosso subconsciente que não adianta eu querer fazer as coisas porque eu nunca vou conseguir, tá? Então a forma pensamento, uma das coisas é isso, né? Eu querer algo e não fazer, não dar o primeiro passo, né? Eu quero fazer um curso de música, mas eu não tenho dinheiro agora. Ok, o que eu posso fazer? Vou pesquisar na internet, vou ver, comprar revistinhas, vou ver alguém que possa me ajudar a aprender, né? Então é dar esses primeiros passos, esses movimentos para que a coisa se torne concreta e que saia do pensamento. Essa é uma questão, né? É quando é o eu comigo mesmo. A segunda questão que desequilibra muito formas, pensamentos e que talvez desequilibre até mais do que é quando é algo comigo, é quando a gente fica pensando em relação ao outro, né? Por exemplo, é quando eu fico pensando que fulano não deveria ter comprado aquele carro. Por que o fulano foi comprar aquele carro agora? Não tem nada a ver. Por que o fulano foi gastar aquele dinheiro agora? Só que a vida do fulano, a vida do outro é do outro, né? Eu não posso fazer nada em relação à vida do outro. E aí quando eu começo a colocar minha energia e o meu pensamento no que o outro deveria fazer ou não, naquilo que eu acho bom ou ruim para o outro, isso desequilibra a minha energia, né? E não a do outro. Porque ainda vem mais essa sensação, vem mais esse reforço para o meu subconsciente de que eu não posso olhar para mim, eu tenho que cuidar da vida dos outros, né? Eu tenho que falar da vida dos outros, eu tenho que cuidar da vida dos outros, eu tenho que me importar com os outros e eu fico para depois, eu não interessa. Mas a gente não tá na pele do outro, né? A gente não vive na pele do outro para saber o porquê que o outro fez aquelas atitudes ou não, né? Assim como a gente tem os nossos condicionamentos, os nossos padrões, as coisas que a gente vai repetindo porque está gravada no nosso subconsciente, de coisas que a gente viveu, que a gente interpretou, que a gente registrou lá e que hoje eu nem sei porquê, mas eu faço, o outro também tem esse subconsciente, funciona da mesma maneira no outro, né? Ele também tem os registros e condicionamentos dele, né? Então eu não sei o porquê que ele fez, eu não sei o porquê que ele comprou o carro e eu não posso fazer nada em relação a isso, porque a vida do outro é do outro, né? Então quanto menos a gente ficar querendo dizer o que o outro tem que fazer, melhor para o outro e melhor para a gente, para nossa energia, para o nosso subconsciente, para o nosso campo energético, né, que não vai ficar gastando energia com coisas que não diz respeito a nós. Não somos nós quem vamos poder decidir para onde o que fazer, para onde é que vai, né? Então a vida do outro é do outro. Eu não posso fazer nada em relação àquilo. E se o outro está fazendo alguma coisa, se o outro está fazendo, por mais absurdo que eu ache, solta. Deixa o outro aprender, porque tem alguma coisa para o outro aprender ali. Se eu for lá e resolver por ele, quem vai aprender sou eu e não o outro. E aí vai acontecer com ele depois de novo, né? Então eu posso ficar ali, porque é difícil às vezes a gente ver alguém que a gente ama passando por alguma situação em que a gente queria estar no lugar da pessoa para passar pela pessoa, né? Isso acontece, né? A gente quer evitar que as pessoas que a gente ama passem trabalho, passem dificuldades. Mas sempre que eu for lá e tentar resolver e que eu resolver dizer pro outro o que ele tem que fazer ou não, ele não vai estar aprendendo. Mais na frente vai acontecer de novo para ele aquela situação ou uma situação parecida em que ele vai ter que aprender a lidar com aquelas emoções, aprender a lidar com aquelas atitudes. É uma situação em que ele não sabe o que fazer, em que ele não sabe tomar uma atitude. Se ele não aprender agora, ele vai acontecer de novo lá na frente. E quanto mais a gente for adiando essas coisas, o grau de dificuldade que o universo vai mandando pra gente vai aumentando, né? Então deixa o outro aprender, deixa o outro viver a vida do outro, né? Vamos estar por perto para dar o suporte, para ouvir, né? E tudo mais, mas não para dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Isso é ele que tem que saber, assim como a nossa vida é a gente que tem que saber. A gente também não quer que os outros fiquem dando pitaco na nossa vida. E quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida
em função do que o outro vai pensar, então eu não vou fazer. Né? O outro também é a mesma coisa, daqui a pouco ele está deixando de fazer coisas pensando o que alguém vai pensar, o que a gente vai pensar dele, e ele não vai vivendo a vida que é dele. Né? O resultado é dele. Né? As consequências de uma alegria ou de um estresse vai ser nele. Né? Então, formas de pensamento é uma energia que desequilibra muito em função disso, da gente estar querendo viver também a vida do outro. E quanto mais eu vou vivendo a vida do outro, quanto mais eu vou botando as pessoas embaixo da minha asinha para eu comandar a vida, para eu dizer o que tem que fazer, mais pesada eu vou ficando. E quando eu digo mais pesada eu vou ficando, também entra isso no campo energético e também no campo físico. Né? Se vocês forem parar para perceber, as pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer, por exemplo, as pessoas que estão mais acima do peso, são pessoas que querem carregar o mundo nas costas. Então, se eu quero carregar o mundo nas costas, eu tenho que ter um corpo proporcional para aguentar esse peso. Tá? Então, tem essas questões também. Essa é a primeira energia que eu quero falar aqui para vocês hoje. A segunda energia que desequilibra também o nosso campo é a de programa de vida. O que é a energia de programa de vida? Energia de programa de vida é aquela coisa de que eu não sei muito bem, eu não sei muito bem para onde eu estou indo, eu não sei muito bem se é isso que eu quero para mim, eu não sei muito bem se é isso, se eu estou feliz nesse relacionamento, eu não sei se eu estou feliz nesse trabalho, eu não sei se eu quero ir para cá, eu não sei se eu quero ir por ali. Né? Quando eu penso lá no meu futuro, chega a me dar um frio na barriga, porque parece que eu não vou conseguir nada daquilo, ou parece que vai ser cada vez pior, né? Parece assim, cada vez que eu olho pra frente, eu olho lá pra minha vida daqui uns 10 anos, nossa, eu não tenho nenhuma perspectiva de paz, de alegria, de felicidade, parece que é uma bola de neve que as coisas vão só piorar, né? Porque eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo esse trabalho, eu não queria, né? Então eu não tenho esse programa, eu não consigo me programar, né, a minha vida, porque eu tô sempre para baixo, eu tô sempre pensando que eu não queria, né, que eu tenho dúvidas, será que é isso mesmo que eu quero? Né? E aí essa dúvida do programa da minha vida, em relação à minha vida como um todo, ela vai desequilibrando, vai tirando também o nosso campo energético, vai me deixando cada vez mais em dúvida, né? Porque daí essa vibração aqui do programa de vida é uma vibração de dúvida, né? Então eu estou vibrando na dúvida, quanto mais eu envio dúvida, mais situações que me deixam em dúvida eu recebo. Né? Parece assim que quando eu tenho que decidir alguma coisa, que resolver alguma coisa na minha vida, né? É aquela sensação ruim, é aquela coisa que, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí quando aquilo acaba já vem outra, eu não tenho paz nunca, é sempre uma coisa atrás da outra, a minha vida está sempre uma bagunça, porque eu estou naquela vibração de dúvida. Né? Eu não sei nada sobre mim, eu não sei nada sobre a minha vida. Né? Então, esta vibração aqui é a vibração da dúvida. E quanto mais a gente olhar para dentro aqui também, para se entender, para saber o que eu estou sentindo, o que eu realmente quero da minha vida, Simone, mas é difícil. Quanto mais a gente tiver esse pensamento de que é difícil, mais difícil vai se tornar. Mais demorado vai ser esse tempo para a gente se descobrir, para a gente sair dessa vibração, né, para a gente conseguir fazer o nosso programa de vida, olhar lá para frente, lá para o nosso futuro com uma certa segurança, entendendo que é no hoje, é no presente que eu tenho que fazer o que for necessário para chegar onde eu quero chegar. Né? Mas eu consigo olhar, eu consegui olhar para esse programa. Não é isso que eu quero hoje, mas é isso que eu tenho. Né? Então eu vou fazer o que tiver que ser feito para eu chegar lá, aonde eu quero chegar, já começando a partir desse momento, começando a partir do hoje. Tá? Então essa é a vibração aí do programa de
de vida. A outra vibração que está bem ligada ao programa de vida é a vibração de realização. Tá? Porque a vibração aí de esse sentimento de realização é justamente isso. É eu não me sentir realizada com o que eu tenho. Então assim, eu tô na dúvida se é isso que eu quero, e aí acaba com que eu não me sinto realizada. Né? É aquela sensação de... Aí vem aquela sensação, né, de fracasso, vem aquela sensação de desmotivação, e aí é isso que eu estou enviando, é mais disso que eu tô recebendo, porque eu estou aqui na dúvida. Começa que eu já penso em mudar, mas eu não mudo, eu não faço, né? Eu fico pensando muito também em relação ao outro, né? Não mudo, não faço, fico só pensando no outro, e pra minha vida nada, e aí eu vou me colocando na dúvida, e aí vem vindo essa sensação de fracasso, né, que é essa sensação de eu não estar realizada, é esse sentimento de que eu não queria nada disso que está acontecendo na minha vida, eu não queria que fosse dessa maneira, né, eu não queria estar nesse trabalho, eu não queria estar fazendo essa profissão, eu não queria estar nesse relacionamento, eu queria que ele fosse assim, que ele fosse assado, né? Eu não queria estar com esse problema de saúde, eu não queria estar com esse corpo, e aí eu não estou realizada com o que eu tenho hoje, né? Então aqui, nesse sentimento de realização, para a gente sair dessa sensação de fracasso, é o a gente olhar para o que a gente tem hoje e fazer disso um aprendizado, fazer disso uma oportunidade, olhar para isso não como uma tristeza, olhar para isso não como tudo acontece comigo, né? Meu Deus, coitadinho de mim. Não, olha para isso como a minha vida depende de mim, né? O meu futuro depende de mim, só eu que sou responsável pela minha vida. Então o que eu posso fazer hoje, né? Hoje, neste momento presente, por mim, para que eu alcance a minha realização, para que eu me sinta realizado. Né? Sei lá, é começar a estudar uma profissão nova, é procurar uma ajuda, né, de algum terapeuta, de algum amigo, de algum médico, enfim, né? É procurar algo novo que eu possa fazer, é começar a pesquisar aí na internet coisas que eu sei fazer ou que eu gostaria de fazer, dar esse passo, né, para buscar a tua realização. Que quanto mais a gente ficar só nesse sentimento de que eu não tô feliz, não tô realizado, mas eu não faço nada para mudar, mais a gente vai entrando na vibração e mais a gente vai recebendo situações para nos deixar mais fracassado ainda, mais triste, menos realizado, né, com a vida que a gente tem hoje. E aí olha lá pro futuro, dá mais frio na barriga ainda, porque do jeito que tá, a tendência é só piorar, né? E aí eu só vou pensando que eu quero mudar, que eu quero fazer, e não faço nada, e vou só pensando, para eu não olhar para mim, acabo olhando para o outro, né? Eu vou ajudar o outro, mas o outro é mais importante para mim do que eu, meus filhos, minha mãe, meu cachorro, meu gato, meu papagaio. Aí a gente vai botando a responsabilidade da nossa vida toda no outro. Mas não tem isso. A responsabilidade da tua vida é tua, né? A única pessoa que pode mudar a tua vida é tu mesmo. E a única pessoa que pode mudar a vida do outro é o outro, não é tu. Tu não vai mudar a vida do outro, o outro vai mudar se ele quiser. O outro vai mudar se ele aceitar alguma sugestão, alguma ideia tua, né? E o subconsciente dele aceitar aquela ideia, ele vai tomar alguma atitude para fazer diferente, para mudar. Mas isso não é responsabilidade tua, né? Porque tu pode passar uma vida inteira tentando fazer algo para alguém e não acontecer nada. E a tua energia daí vai parar onde? Né? Aí você se sente cansado, fica doente, né? Não tem motivação para mais nada. E o outro tá como? O outro continua vivendo a vida dele, fazendo as coisas que ele acha que ele tem que fazer, porque tu não consegue mudar o condicionamento do outro, né? Então é olhar pra gente, é buscar realizar as coisas que a gente quer realizar, é buscar fazer aí a nossa programação de vida sem dúvidas, né? É eliminar essa sensação de fracasso aí para tentar nos sentir o mais realizado possível com o que a gente tem
hoje, é um passinho de cada vez, tá? Então essa é o sentimento aí da realização. O quarto sentimento é o sentimento que vem pegando muita gente, principalmente nesse momento, mas é algo bem conhecido por todos nós, né, sem exceção, é o sentimento de medo e insegurança. Então, assim, sentimento de medo e insegurança é medo ou insegurança por qualquer coisa, né? Então, quanto mais a gente entrar nessa vibração, quanto mais medo eu tiver da situação atual, quanto mais medo eu tiver de fazer alguma coisa, de dar um passo, quanto mais insegurança eu tiver de sei lá, de ligar uma câmera e ver e gravar um vídeo, de fazer uma música, de dar uma aula, né, de fazer algo que eu sei que vai ser bom para mim, de ir lá, conversar com alguém, falar para alguém o quanto eu gosto daquela pessoa, né, de conversar, de se expor. Quanto mais medo e insegurança eu tiver dessas coisas, mais eu vou entrando na frequência do medo. E aí mais coisas também vão vindo para mim que me deixam com mais medo, com mais insegurança. E quanto mais eu entro na frequência disso, mais para baixo eu vou ficando, mais as coisas não vão se resolvendo, menos eu consigo pensar e raciocinar para resolver todas as outras questões, né? Então, assim, gente, o medo, ele é algo que a gente tem que saber lidar com ele, né? Ele não é um vilão, porque o medo às vezes ele é bom, porque ele nos dá juízo, né? Ele faz com que a gente pare e pense, mas a gente também não pode deixar ele paralisar, né? A gente tem que parar e pensar e agir, mas a gente não pode parar e ficar parado ali pro resto da vida, né? E quanto mais medo eu tiver de alguma coisa, e aí eu não consigo raciocinar, eu não consigo entender o porquê que eu tenho aquele medo, eu não consigo saber se aquele medo faz sentido ou não, né? Se aquele medo tá me prevenindo de alguma coisa ou tá só realmente me dificultando fazer alguma coisa, aí é quando eu começo de fato a acontecer aquelas coisas que eu mais temia, né? Não é assim que a gente fala, fulano, fui lá e comecei a dirigir e bati o carro, aconteceu o que eu mais temia, bati o carro num dia, numa noite escura, numa rua deserta. Por quê? Porque cada vez que eu passava numa rua deserta de noite, chegava a me dar uns frios dos pés à cabeça. De tanto medo que eu tinha, chegava a me arrepiar. Quanto mais medo eu tenho de alguma coisa, mais eu tô chamando aquela coisa pra mim, né? Quanto mais medo eu tenho de uma doença, quanto mais medo eu tenho de uma situação ou de uma atitude, mais provável, maior a probabilidade daquela coisa de fato acontecer comigo, né? É muito comum as pessoas falarem isso, aconteceu o que eu mais temia. Sim, sempre aquilo que eu tiver mais medo, eu tô chamando, eu tô na vibração daquilo. Então eu vou atrair isso pra mim, né? E a insegurança é a mesma coisa, né? Eu tô com o medo e eu me sinto insegura de dar o passinho, de tentar resolver, de tentar fazer, né? Eu não me sinto segura, eu não me sinto bem, eu não consigo, me dá aquele frio na barriga, eu não consigo ir adiante, eu paraliso aqui e aí daquela insegurança já vem aquele medo louco e aí eu não consigo mais fazer, tá? Então esse sentimento aí de medo e insegurança também é uma vibração muito importante a gente entender, né? A gente se questionar, gente, a gente não se questiona. Vamos se questionar. Faz sentido eu ter medo disso? Eu já tentei fazer isso alguma vez na minha vida. Eu não conheço ninguém que tenha feito e que tenha dado certo, né? Então, faz sentido. Às vezes a gente tem medo até de bicho, né? Sei lá, de barata, de aranha. Gente, olha o tamanho da gente e o tamanho do bicho. Faz sentido eu ter medo daquilo, né? Faz sentido eu ter medo de ir numa entrevista de emprego? Faz sentido eu ter medo de conversar com alguém? Eu sei o que aquela pessoa vai me dizer? Não, eu não sei. Né? Então, assim, vai pensando que, sei lá, em último caso, não, tu já tem, vai lá tentar o teu sim.
Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque é só tentando fazer, é só arriscando que a gente sabe os resultados. Se nada na tua vida deu certo até hoje, certamente tu não tentou o suficiente, né? Certamente tu não tentou o caminho, não existe um caminho certo, né? Mas certamente tu não fez as tentativas necessárias, né? A gente tenta uma vez, tenta outra, não deu certo, desiste. Não, se é algo que é o teu coração que está te dizendo que aquilo é teu, aquilo é para ti, não deu por aqui, vai por ali, não deu por ali, vai por aqui, né? Então é aquela coisa da gente fazer até dar certo e não para dar certo. Eu vou fazer até dar certo, é isso que eu quero, eu sei que é isso que está me fazendo feliz, e vão vivendo o momento, né? Não vai deixando que cada coisa que tem que ser feito hoje se torne uma tortura, se torne... Não, o resultado é esse que eu quero, mas beleza, o que eu tenho que fazer hoje, o passinho que eu vou dar hoje para chegar naquele resultado, esse passinho me faz bem, esse passinho me deixa feliz, né? Essa frase que eu escrevo da minha música me deixa um máximo, me faz me sentir um máximo, né? Então, se eu vou virar um cantor, uma cantora de sucesso depois, lá na frente, eu não sei, mas quanto mais eu me doar, né, e fizer de coração o que eu estou fazendo hoje, maior a probabilidade desse sucesso chegar. Só que para isso eu tenho que arriscar. E se eu tô com medo, entende o porquê daquele medo. E vai com medo mesmo, né? Não faz sentido. Quem alcançou o que tu tá tentando alcançar, deu esses primeiros passos. Não nasceu lá no sucesso, não nasceu lá na realização profissional, pessoal, relacionamento, né, saúde e tudo mais. Não nasceu desta forma. A pessoa foi tentando, foi fazendo, foi arriscando para chegar lá, né? Então, saiam do medo e da insegurança. Respeitem o medo, mas entendam ele, usem ele como um aliado para buscar alternativas diferentes. Não deu por aqui, eu vou por ali. Né? Isso não faz sentido porque eu sou capaz sim de tentar. Eu sou muito maior do que a situação que está se apresentando ali na frente para mim. Então eu vou lá e vou tentar. Se não der por aqui, eu vou por ali. Vou pedir uma ajuda, vou fazer uma orientação, vou ver uns vídeos, vou estudar. Mas eu vou chegar no meu destino. Tá? Então, medo e insegurança é isso. Aí o quinto sentimento, aí, a quinta atitude que a gente tem de pensamento é o sentimento aí de culpa. Bom, esse sentimento de culpa, a partir do momento que essas coisas aqui, esses outros sentimentos nos derrubam, esse sentimento de culpa, ele nos mantém de tal forma que a gente não consegue, parece como se tivesse amarrado para dar qualquer passo para ir para outros lados, né? Então é aquele sentimento de culpa de que eu não deveria ter feito, ou é aquele sentimento de culpa de que às vezes até coisa do dia a dia, né? Botei um quadro na parede, depois eu fico me martirizando, me culpando, me chicoteando. Por que eu fui furar a parede? Tava tão bonita a parede. Por que não sei o que? Por que eu fiz aquilo? Por que eu botei ali? Não deveria ter botado ali? Por que eu não botei na outra parede? Né? Então coisas poucas que a gente já vai... que tudo se torna motivo para virar uma coisa grandiosa e a gente ficar se chicoteando, ficar se culpando pelas coisas que a gente fez. Né? Ou falei, por que eu fui falar aquilo para aquela pessoa, né? Então entende que assim, se eu atraio tudo o que eu tenho na minha vida hoje, se eu atraio a minha realidade, a mesma coisa é os outros. Se em algum momento eu falei alguma coisa para alguém, ok, o outro teve a liberdade de fazer o que ele queria fazer e eu tenho a minha liberdade de falar o que eu quero falar, né? E é uma união perfeita. No banner energético dele, no carimbo ali no subconsciente dele, pedia a alguém que falasse isso, tá? Tudo bem, foi eu, não queria ter sido eu, mas foi eu que falei. Não fica se culpando, né? Quanto mais tu te culpa, mais para baixo tu te coloca, mais a tua vibração cai, né? Então, olha para as situações que tu vive, que tu faz,
seja um quadrinho na parede que eu não deveria ter colocado, seja falar alguma coisa para uma pessoa e se arrepender de ter falado depois, né? Pega e se apoia. Bom, Simone, ok, a próxima vez a gente vai fazer diferente, a gente aprendeu que dessa forma a gente não se sente muito bem, a gente está aprendendo, eu vou praticando, né? Mas é isso aí, vamos lá, a gente tá aqui, né? A gente tá junto nessa, né? A gente quem? Tu e tu mesmo, né? A gente quem aqui? Eu e eu mesma, né? E a Simone com Simone, Simone com o meu eu, né? Então vou conversando aí com o meu eu, vou me apoiando, tudo certo, essas coisas acontecem, né? A gente vai aprendendo com o tempo, a gente não nasce sabendo tudo. Quanto mais eu me proponho a arriscar, a fazer coisas na minha vida, mais eu aprendo, mais conhecimento eu adquiro, mais coisas eu consigo ir moldando e modificando para que fiquem da maneira que eu me sinta bem comigo mesma, né? Então, assim, e as coisas que acontecem para mim quando alguém vem e me fala alguma coisa e eu me sinto ofendida, é a mesma situação, né? Eu estou atraindo aquilo para minha vida. Por que eu atraí isso para minha vida? Por que essa pessoa falou isso para mim? O que dentro de mim fez essa pessoa falar isso para mim, né? Então, não levem as coisas pro lado pessoal. A pessoa tá querendo te derrubar, a pessoa tá querendo te ofender. Não, existem registros também no subconsciente dela, lembra? Que faz ela fazer isso. E existe carimbos energéticos na tua energia pedindo também essas coisas. Então entende o porquê que as coisas acontecem contigo, por que tu tá chamando essas situações pra tua vida e sai disso, se apoia. Não, a gente vai saber, não, a gente quem? Eu e eu mesma, né? Eu, Simone e o meu eu. A gente vai aprender, a gente vai ver o que a gente tem que mudar, a gente vai ver o que a gente tem que fazer de diferente. Numa próxima vez a gente vai fazer de outra forma. A gente vai ficar quieto e não vai falar nada, deixa a pessoa se resolver, porque afinal de contas não é comigo, né? É algo dentro dela que precisava sair em questões dela. Mas se serviu para mim, eu vou identificar dentro de mim ali o que eu preciso ajustar também na minha vida, no meu campo energético, no meu subconsciente, e vou seguir me apoiando e vou ir para a vida, né? Então, esse sentimento de culpa acaba nos trazendo doenças, acaba, né? A culpa aí, quem tem problema de rim, de fígado, isso é culpa, gente. Quanto mais culpa eu sinto de coisas que eu fiz, de coisas que eu faço, né, de eu comigo mesma, ou com o outro que eu fiz não deveria ter feito, nunca deveria ter trabalhado naquela empresa, nunca deveria ter aceitado tal coisa, eu fico me culpando. Não, para de olhar para as coisas desta forma. Olha para as coisas da forma tal. O que eu aprendi nessa empresa? Eu aprendi, nem que eu tenha aprendido que isso realmente não é para mim, que essa função realmente não é para mim. Ok. Já percebi que se alguém vier me oferecer de novo um emprego naquela função, não adianta eu aceitar. Mas o que a gente faz? Não, o problema era a empresa, o problema era o chefe, o problema era fulano, era o Beltrano, né? Aí vem outra empresa aqui, me chama, é a mesma função, eu tava odiando, eu tava me sentindo um lixo trabalhar ali, eu me estressava, perdi todos os cabelos da cabeça já, naquela empresa ali, fazendo aquela função X, e aí o outro veio lá e me ofereceu também a mesma função, a função X, e eu vou toda feliz achando que eu tô arrasando. Dá 2, 3 meses, aí 6 meses no máximo, eu já começo a me sentir um lixo de novo, já começo a perder todos os cabelos, porque eu não aprendi nada. Porque eu tô culpando o outro, eu tô botando a culpa no outro e tô me achando uma idiota de ter aceitado de novo a função, de ter aceitado de novo alguma coisa, algum emprego naquela área, de ter... Como é que eu não percebi que aquela empresa também não ia pra frente? Como é que aquele homem que fez aquela entrevista comigo me enganou dessa forma, né? Me enrolou na hora, acreditei tanto nele que ele era legal. Gente, não adianta se culpar, tá feito, né? Não adianta, como é que fala um ditado popular aí, o que não tem remédio, remediado está. Né? Então vamos olhar para as situações, o que eu posso aprender com isso? Se percebam, se sintam, não se culpem. Tudo é um aprendizado. Quanto mais tu te culpar, mais situações como essas vão vir, mais coisas que vão fazer tu te sentir culpado vai vir, né? Então, não carregar essa culpa, né? Quanto mais culpa
mais eu recebo de culpa também. Mais na frequência eu entro e mais coisas vão acontecendo para que eu me sinta cada vez mais e mais culpada, tá? Então esse é o sentimento de culpa, tá? E aí o sexto sentimento e atitude aí que a gente faz, que está muito ligado daí também ao sentimento de culpa, são as lembranças que a gente tem aí do passado, né? Então assim, alguma coisa que aconteceu lá no passado, lá atrás, e eu ainda me culpo. Eu lembro daquilo conscientemente, embora muita coisa está mais registrada no subconsciente do que no consciente, né? Mas o que realmente nos atrapalha, as crenças que realmente nos atrapalham, são aquelas crenças que a gente não sabe que tem, porque são aquelas crenças que estão registradas lá no subconsciente e por algum motivo estão nos atrapalhando, tá? Tem vídeos completos também ali no meu canal no YouTube, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa questão das crenças que a gente não sabe que tem. Dá uma olhadinha no vídeo lá para entender melhor. Mas aí aconteceu coisas lá no passado que eu lembro daquilo, aquilo tá gravado no meu consciente, né? Não é só no subconsciente. E quando eu lembro daquilo, ainda dói, né? Quando eu lembro daquilo, ainda machuca. Eu ainda me culpo, né? Olha o sentimento de culpa junto aí com a lembrança do passado, né? Eu lembro daquilo, eu me culpo. Não deveria ter feito aquilo, não deveria ter casado, não deveria ter separado, não deveria ter engravidado, não deveria ter feito aquele trabalho, não deveria ter comprado aquele carro, não deveria. Porém, é passado, aquilo já aconteceu, né? Ou tu vai lá, volta para entender e ressignificar essa sensação, esse sentimento de culpa que tu tem quando lembra desses eventos lá no passado, né? De forma acessando o subconsciente, ou então começa a te trabalhar conscientemente mesmo para entender que aquilo já passou, que se fosse hoje, com a consciência que tu tem hoje, tu não faria da mesma forma, tu faria diferente, né? Entende que se é uma mágoa que tu tem em relação a alguém, a pai, a mãe, a avô, marido, esposa que abandonou, se fosse hoje faria diferente, se tivesse outra consciência. Ou perceba, né? Hoje talvez não faria diferente, faria igual, a pessoa me abandonaria da mesma forma. Perceba qual foi o aprendizado disso tudo. Perceba as coisas que aconteceram na tua vida de evolução, né, de aprendizado, que não teriam acontecido se aquilo não tivesse sido feito daquela maneira, né? Então, essas lembranças do passado não é só em relação ao sentimento de culpa da gente, né? A gente se culpar por ter feito ou não alguma coisa, mas é a gente não aceitar alguma coisa que foi feito com a gente. E aí, de novo, gente, a gente atrai para nossa vida a nossa realidade, a gente atrai as coisas para nossa vida. Então, se alguém te abandonou, não foi pessoal, né? Existem registros no subconsciente daquela pessoa que dizendo para ela que a melhor coisa que ela poderia fazer era te abandonar, e tem registros no teu subconsciente de pedindo pessoas que venham e me abandonem, está carimbado ali, pessoas que venham e me abandonem por algum motivo, né? E aí, para saber isso, é fazendo uma terapia, fazendo uma hipnose, fazendo alguma coisa do tipo, ou vai identificando tu contigo mesmo, faz de conta que tu tá num terapeuta, por exemplo, pega um caderninho aí e vai contando a história da tua vida pra ti. Tu vai ver como a gente vai se dando conta de coisas que a gente não para pra pensar, né? Vai contando a tua história sem hipocrisia, assim, e sem vitimismo, né? Vai contando como é que foi, vai contando como que tu julgou, né, as coisas, a pessoa te abandonou por quê? Porque estava apaixonado por outra, foi viver a felicidade dela, né? Então é um baita de um trouxa, de um idiota, porque foi viver a felicidade dele. E é o que tu tá tentando fazer hoje? Viver a tua felicidade, não consegue. Então para e pensa, por que de repente eu não consigo? Eu não julguei lá atrás quem estava indo viver a felicidade? Então se isso está registrado no meu subconsciente, não, né, e ir viver o meu desejo, o meu sonho, a minha felicidade é ser idiota, teu subconsciente está carimbado ali pra ti assim, ó.
Não te preocupa que eu nunca vou deixar tu ser julgado desta forma, então eu nunca vou deixar tu viver a tua felicidade. E aí eu não me dou conta que eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Mas quem que eu julguei lá atrás porque foi fazer algo por si, que pensou em si e foi fazer, né? E aí eu olho para aquilo lá atrás e aquilo me dói, é que eu carrego aquilo ainda, carrego aquele monte de bola de ferro aí amarrada nos pés, de coisas que eu já vivi e que eu não paro para me dar conta que é aquilo que a pessoa fez que eu tô querendo viver, só que eu julguei, né? Então, olha para isso, né? Olha para o teu passado e vê o que tu julgou lá e hoje tu não está conseguindo realizar, né? E entende que o momento é outro, né? Existem aprendizados aí por trás e só vai abrir novas oportunidades, novas realizações na tua vida quando tu conseguir soltar isso, quando tu conseguir entender que aquela pessoa estava te dando o que tu estavas pedindo e aquela pessoa estava vivendo algo que estava no subconsciente dela, dizendo para ela, vai que é seguro por ali. Assim como o teu que está dizendo, já que tu achou que não é seguro, então tu não vai ir. Tu não vai viver a tua felicidade, tu não vai conseguir aquele emprego, tu não vai conseguir aquela profissão, tu não vai conseguir aquele relacionamento dos sonhos, tu não vai conseguir aquele corpo dos sonhos, porque tu julgou todo mundo que estava lá atrás fazendo isso. Então, gente, sentimentos do passado, lembranças do passado, são esses sentimentos, tá? São coisas que já passou e a gente precisa parar e olhar para aquilo para entender o que tinha de aprendizado ali e o que o meu subconsciente estava pedindo naquele momento, né? E é algo que eu não quero mais. Por que ele estava pedindo, né? Em que momento eu dei essa informação para ele de que era seguro eu não conseguir fazer isso, eu não conseguir realizar aquilo? A resposta vai estar lá atrás. A sétima aqui, sentimentos que desequilibram, são as ideias rígidas. Bom, gente, essa daqui é bem complicado no sentido de que são aquelas coisas em que a gente pensa isso tem que ser assim, são os tem que, né? Tem que ser assim, tem que casar de verdade antes de, né, casar de papel passado antes de morar junto, tem que trabalhar de carteira assinada, tem que a pessoa tem que respeitar, a pessoa tem que valorizar, a pessoa tem que reconhecer, a pessoa tem que me reconhecer, me valorizar, tem que respeitar não sei o que lá, né? São aqueles tem que da vida, né? Tem que respeitar o horário, fulaninho não vem, tá sempre atrasado, ele tem que respeitar o horário, né? São aquelas ideias rígidas tem coisas na vida da gente que a gente acredita que só funcionam daquela forma. São os certos e errados, os rótulos que a gente coloca de certo e errado e vai vivendo aquilo sem se dar conta que é um condicionamento, que é algo que está lá dentro do meu subconsciente me dizendo para eu agir daquela forma e eu não paro para pensar, tá, mas isso faz sentido mesmo? Mas isso é assim, tem que ser tão, tem que mesmo? Né? Tem que ser tão rígido isso o cara, o que eu tenho a ver com a vida do cara se o cara não chega no horário, né? Eu tenho que mesmo passar o resto da minha vida fazendo uma coisa que eu não quero fazer para ter uma segurança financeira, tem que ser dessa forma? Quem disse que eu não vou ter uma segurança financeira, uma felicidade, se eu for fazer outra coisa de outra maneira, né? Quem disse? Entende? Então são os tem que, são as ideias rígidas, né? Tem que ser desta forma, em relação, sei lá, à roupa, a corpo, a academia, a exercício físico, a profissão, a tudo. Tudo que a gente acha que tem que. Por quê? Porque na verdade tem esse registro no meu subconsciente que tem que, porque é certo e errado fazer de outro, é certo fazer desse jeito e errado fazer do outro jeito. E também tem a questão do tem que para ele mesmo, que pega muito mais do que eu achar certo ou errado fazer algo, do que eu estar indo por ali porque eu, Simone, acho certo fazer por ali. Não, eu tenho que ir por ali para ele me valorizar.
né? Então é os tem que para ele me. Então eu tenho que fazer isso para ele me amar. Eu tenho que fazer aquilo para ela achar que eu tô preocupada com ela. Eu tenho que assim para ele me assado, né? Eu tenho que saber conversar para ele me achar legal. Não é assim? Então são os tem que para ele me, na verdade, tá? Essas são as ideias rígidas. Então, e quanto mais eu fico nessa coisa de ter dessas ideias rígidas, fixas, né, na mente aí, de que nada pode ser diferente, né, de certo e errado e padrões que é só assim que funcionam, mais eu vou entrando nessa vibração, mais coisas vão acontecendo comigo e quando eu vou ficando rígida. E aí não é aquelas pessoas que têm dor no corpo inteiro, não é aquelas pessoas que sentem as dores musculares, às vezes horríveis. Pois é, isso é rigidez, né? A pessoa não vai ficando ali, rígida, não vai ficando... chega a ficar dura. Então, cuidado, tudo isso reflete no físico, tá, gente? Então, é começar a abrir a mente e começar a soltar para que essas coisas comecem a se modificar, começar a deixar essas coisas descerem pro coração, para que isso comece para que a gente comece para a mente da gente isso não ser mais algo tão desconhecido e eu começar a conseguir, me sentir confortável e confiante em dar os primeiros passinhos para fazer as mudanças que eu desejo, né? Então é entender essas coisas e deixar elas descerem pro coração, tá? E aí aqui o oitavo sentimento é o sentimento de posse, né? De posse, de poder, não de poder de eu posso fazer, mas de eu ter poder sobre alguém, de eu ter a posse, né, de alguém. E às vezes isso aqui está muito ligado à identificação que a gente faz, né? A identificação seja com situações, né, situações ou pessoas. Então assim, o fulano é meu, né? Casei com ele, é meu namorado, aquelas coisas daí ciumentas, aqueles relacionamentos que às vezes chegam até a se pegar no pau, porque acham que um tem o poder sobre o outro, né? Do poder de ter a posse do outro, né? De ser dono um do outro, né? Assim como eu tenho a posse sobre a minha empresa é minha e não é de mais ninguém, e eu não aceito a opinião de mais ninguém, e eu acho que eu sei fazer tudo sozinho, né? Então são as identificações que a gente acaba fazendo com situações ou pessoas, né? Uma outra exemplo que dá para dar aqui nessa questão de posse, porque daí isso acaba desequilibrando a nossa energia, que vai nos colocando nesse fluxo aí de que eu tenho, né, é meu, então nada pode acontecer diferente daquilo que eu tô esperando, porque a culpa vai ser minha. Aí eu vou lá pro sentimento de culpa, né, entende? Então assim, a gente acaba se identificando muitas vezes também com outras pessoas, com outras coisas. Quer ver? Tem gente que fala... Às vezes a pessoa tem um médico ali que já vai e frequenta aquele médico há anos. Se eu falar alguma coisa do médico da pessoa, pra pessoa é como se eu estivesse falando dela, né? Então se eu falar que eu fui lá naquele... Deus o livre, eu falar, eu fui lá, mas sei lá, não gostei muito porque não era bem o que eu tava procurando e tudo mais. Mas tu é louca, o cara é maravilhoso, o cara é não sei o quê, porque é o meu médico, é isso e aquilo, é o meu... Entende? Às vezes a gente se identifica tanto com uma coisa que quando alguém vai falar da coisa é como se estivesse falando da gente, né? É como se estivesse nos dando como se a gente tivesse responsabilidade do trabalho que a pessoa lá faz, né? Não, eu tenho que defender aquela pessoa de unhas e dentes porque ele é o meu médico.
E se acontecer alguma coisa com ele, eu vou morrer junto, né? É a minha manicure. Se eu falar que eu não gostei da manicure do fulano lá, nossa, mas então o que tu quer pra ti? Tu quer alguém que te arranca os dedos fora? Como é que tu pode não gostar dela? Tá, ok, mas pra mim, né, sintonias. São sintonias, não sintonizou comigo, não sintonizou contigo, não significa que tu tenha que amar uma coisa que é do outro, né? Na verdade, a pessoa aí tá indo com essa sensação, com esse sentimento de posse de coisas que não são delas, porque nada, na verdade nada é da gente, né? Quanto mais a gente souber viver assim com leveza, né, com alegria, com entendimento de que as coisas vêm e vão, quanto menos eu tentar segurar alguma coisa, mais aquela coisa vai vir para mim, né? Mais aquela coisa vai vir, vai ser natural, né? Por isso que se fala muito nas questões aí de frequência vibracional, de a gente fazer pedidos e soltar, porque quanto mais eu ficar achando que aquilo é meu, que eu ficar segurando aquilo, menos aquilo acontece. Sabe um exemplo assim que dá pra dar? Provavelmente a maioria aqui já passou por isso. Quando eu tô solteira, não aparece ninguém. Aí quando eu tô namorando, parece que chove gente aí querendo me ligar, querendo sair comigo. Não é assim? Por quê? Porque daí eu soltei, né? Tipo, tô namorando agora, não quero mais saber, né, de ninguém. Aí é quando as coisas começam a vir. Mesma coisa trabalho. Quando eu tô procurando trabalho, não vem ninguém. Aí agora que eu tô trabalhando, umas 4 ou 5 empresas já ligaram pra eu ir fazer entrevista de emprego. Por quê? Porque daí eu soltei, né? Eu não me identifico mais com o desemprego, eu não me identifico mais com o estar solteira e aquilo me fazer mal, né? Então quanto mais eu soltar as coisas, quanto menos sentimento de posse, de poder sobre alguém ou sobre alguma coisa, alguma situação eu tiver, mais as coisas acontecem pra mim, porque eu não tenho poder sobre nada, eu não tenho posse de nada nem de ninguém. A única coisa que eu tenho é da minha vida, é dos meus pensamentos, né? Então quanto melhor eu souber lidar com os meus pensamentos e cuidar de mim, mais eu vou estar enviando informações de bem-estar, de amor, de leveza para o universo, para ele me mandar essas coisas, tá? Então esse é o sentimento de posse aí. O 9º sentimento e penúltima é o pensamento aí de violência. Tá? O que é esse pensamento de violência aqui? Não tá ligado, pode estar também, mas não estar só ligado à violência física, eu ir lá, eu bater, né, eu brigar, eu chutar, não só nesse sentido, mas na violência comigo mesmo, né, de eu me chicotear em pensamento, né, aí vem aquela coisa, volta ali no sentimento de culpa, né, eu ter violência comigo, mas eu sou um idiota, e quanto mais raiva eu tiver de mim, né, tá muito ligado à raiva, então quanto mais raiva eu tiver de mim, quanto mais raiva eu tiver do outro, mesmo que eu não bata, a vontade que eu tenho é de socar a cara dele, mas tá, eu sei que tem um condicionamento dentro de mim que diz que é errado eu ir lá e socar, então eu fico guardando aquela raiva dentro de mim. Ela começa a se manifestar no corpo, né? Começa a cair cabelo, começa a dar doença aqui, doença ali, unha quebrando, isso e aquilo. Mas eu vou soltando aquilo pra dentro e não pra fora. E aí aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? E eu vou criando o quê? Uma violência comigo mesmo, uma violência com o meu campo energético, né? E aí quanto mais eu envio, né, essa informação de violência, mais vem situações para que eu me sinta com mais raiva, né, com mais ódio de mim ou de alguém, né, com essa sensação de que eu quero bater, mas eu não posso bater, então eu fico batendo em mim mesmo. Como tu foi um idiota, por que tu fez isso? Né? Então é essa violência mesmo, tanto a física, quanto, né, de a gente ir e agredir de fato alguém, mas muito mais, desequilibra muito mais. Por que eu digo que desequilibra muito mais quando é a violência interna? Por que ela desequilibra muito mais? Porque eu tô só botando pra dentro, tô guardando, é como se fosse uma garrafinha, né, de água e eu tô botando água pra dentro daquela garrafinha. Aquela garrafinha já tá transbordando e eu tô socando, daqui a pouco a garrafinha explode porque ela não aguenta mais. E quando a gente coloca pra fora, eu soltei,
eu coloquei pra fora, eu deixei sair, e aí não vem pra dentro. Então assim, eu não tô dizendo que a gente, quando sente vontade de socar a cara de alguém, que a gente tem que ir lá e socar, mas vai pro teu quarto, pega uma almofadinha e soca essa almofadinha, até passar a raiva. Pega um saco de box aí e soca o saco de box, até passar essa raiva, mas não guarda ela. Tem que chorar, tem que gritar, bota um saco, e não pode porque o nenê tá dormindo ou os vizinhos vão chamar a polícia, bota um travesseiro na boca e vai pro banheiro e grita até não poder mais, vai num show de música e grita até ficar rouco, né? Mas dá um jeito de colocar pra fora. É o choro que quer vir, vai tomar um banho bem relaxante aí, deixa vir, senta no chuveiro e deixa vir o choro até cansar, dorme, vai dormir, então e deixa esse choro vir, de soluçar e chora até dormir, mas deixa vir. Quanto mais a gente segura os nossos sentimentos e as nossas emoções, mais a gente vai criando uma violência interna, né? E aí mais vai desequilibrando o nosso campo e mais coisas ruins vêm acontecendo, mais disso, mais de situações de raiva, mais de situações de ódio que eu não vou digerindo, então eu vou acumulando isso e isso vai acontecendo mais e mais e mais pra mim. Tá? Então essa é o sentimento aí de violência. Coloca a raiva pra fora. Uma coisa que pode fazer aqui na raiva, tem a louça em casa, essas louças, umas Duralex da vida aí, umas louças mais baratinhas, dê uns momentos de raiva, mas soca tudo na parede, quebra tudo, isso é terapêutico, gente, né? Então, quebrar às vezes uns pratinhos, os pratos de fato, assim, né, literalmente ir lá e quebrar, tirar um prato no chão, no pátio, né, xícara, um copo, prato, sei lá, isso é terapêutico, né? Então coloca pra fora, dá um jeito de colocar pra fora, mas não deixa a raiva ir acumulando dentro de ti, né? Nem de ti e nem do outro, né? Porque não existe o outro. Então a raiva que o outro está causando em ti é porque tem uma informação dentro de ti dizendo que sempre que aquela situação acontecer, é seguro que tu sinta raiva, é seguro que tu sinta esse desconforto, né? Então, de novo, volta no passado, entende quem tu julgou que fez parecido e o porquê que tu sente tanta raiva agora, porquê que tu não consegue se sentir indiferente com aquilo que está acontecendo, porquê que tu não consegue perceber que não é pessoal, né? Porquê que tu não consegue viver mais com leveza, com paz, né? Alegria. Então volta lá no passado e entende isso, tá? E solta, e bota pra fora, solta a raiva seja como for. E aí a última e talvez mais importante dos sentimentos que acabam nos desequilibrando é o amor próprio, tá? Então assim, o que é o amor próprio? É eu conseguir entender tudo isso e eu conseguir me apoiar, né? Eu conseguir me apoiar, eu conseguir me amar como eu sou, eu conseguir me dar o carinho que eu acho que a outra pessoa não me deu, eu conseguir me dar a atenção que eu acho que as outras pessoas não estão me dando, eu conseguir me dar tudo o que eu julgo, que eu acredito que os outros não estão me dando, né? Eu me dar, eu sou a responsável por mim, eu sou a responsável pela minha vida. Se eu não quiser mudar, pode vir o Papa, pode vir quem for, pode vir a pessoa que tu mais admira no mundo tentar fazer alguma coisa por ti. Se tu não quiser mudar, nada vai acontecer. Se tu não quiser melhorar, nada vai acontecer, né? Então, o amor próprio, ele é isso, é a gente se amar como a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, saber que a gente pode fazer pela gente cada dia mais, cada dia melhor, que tudo é um aprendizado, que tudo é um momento de coisas, de novas oportunidades, né? Que tudo que acontecer eu vou ter algo para aprender com aquilo, né? Que se eu não fiz como eu queria agora, eu aprendi uma maneira de não fazer, então eu já sei que na próxima vez eu tenho que fazer de outra forma, mas eu vou fazer, tá? Então é esse apoio, é o autoapoio. Quanto mais eu me apoiar, quanto mais eu me amar, mas para eu me amar é eu me apoiar. Então quanto mais eu me apoiar, maior vai ficar esse amor.
Quanto mais eu for a minha companheira, quanto mais eu for... Ah, mas daí é autossuficiente? Pode ser. Porque eu tô esperando que quem venha me dar essa suficiência? Eu não posso viver a minha vida esperando que alguém venha me dar alguma coisa. Enquanto eu não levantar e não ir fazer, eu fico à mercê do outro. Eu fico à mercê... Eu tô dando o meu eu, o poder do meu eu, pro outro vencer pra mim. Quem tem que vencer o meu eu sou eu, né? Não é o outro. Então, quanto mais eu fizer por mim, quanto mais eu me apoiar e me amar, mais eu vou estar vibrando amor. E quanto mais eu estiver vibrando nesse amor, eu vou estar enviando esse amor para o universo, vou estar enviando esse amor para o outro também. E aí é quando começa a vir coisas diferentes para mim. Por quê? Porque eu comecei a vibrar no amor. E o amor é a frequência mais elevada que tem. Né? E quando eu começo a entender que tudo o que acontece no fim é amor, se alguém me abandonou lá atrás e eu consigo olhar para aquilo hoje, consigo refletir o porquê que aquela pessoa me abandonou, o que aquela pessoa foi fazer que eu julguei e hoje eu estou tentando fazer, e que se eu não tivesse acontecido aquilo lá, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria me dando conta hoje do que eu quero viver e do que eu tenho que mudar, eu vou me dar conta que foi amor. Né? Ela estava me dando o que eu estava pedindo, por amor. Não é esse amor carnal que a gente fala, não é esse amor homem-mulher, não é nada disso. Né? O amor é o não julgamento, né? O amor é aquele amor incondicional da gente entender que a vida flui, né? Que as coisas acontecem, que a vida é movimento e que tudo que acontecer eu não preciso julgar, eu posso fazer da forma que eu acredito que é melhor para mim, mas eu não preciso julgar a forma que o outro fez. Porque quando eu julgar, eu vou estar excluindo a habilidade que o outro estava praticando lá na hora. Né? Então, se é a questão do abandonar e ele estava indo viver a felicidade dele, eu julguei, eu estou excluindo da minha vida a habilidade de viver a minha felicidade. Tá? Então, é o se apoiar. Por pior que eu esteja, aconteceu uma M do tamanho do mundo, eu tô mal por fora, no mundo externo, né? Tô mal, tô acabada, mas no mundo interno, vamos entender, né? Por que isso aconteceu, o que eu julguei. Ah, tá, entendi. Então vou começar a não julgar, vou tentar fazer diferente, vou fazer o que for preciso, na próxima vez eu vou fazer de outra forma. Né? A gente tá aprendendo, a gente quem? Eu e eu mesma, né? Simone, estamos aprendendo e vamos lá, sempre há tempo para aprender coisas novas, né? Não existe tempo limite, né, para a gente não ter mais direito de viver em paz, pessoal. Né? Então não importa a idade que tu tenha, ter paz, leveza, né, felicidade, alegria na tua vida é um direito teu, tu veio com ele. Só que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que aprender a viver desta forma. Isso é um aprendizado. Assim como tu praticou até aprender a caminhar, vai praticando até te aprender a viver a tua vida aí com paz, com alegria, com felicidade, porque isso é teu. E quanto mais tu te apoiar, mais próximo disso tu chega. Certo? Então esses são os 10 principais sentimentos aí que nos desequilibram. Tá? Façam essa reflexão aí de vocês para aqueles sentimentos que está sendo padrão, aí, que está se repetindo na vida de vocês. E qualquer dúvida aí, entre em contato, deixem mensagem, mandem no direct. Curtam o vídeo aí para a gente poder também espalhar para mais gente. Se inscrevam no canal para que a gente possa atingir mais pessoas e mais pessoas também ficarem sabendo, né, dessas questões que é muito importante para que a gente consiga conviver, né, como um todo, emanando todo mundo. Se cada um emanar o seu amor para o universo vai ser um lugar muito melhor. Certo? Então, beijo para todos aí e até o próximo.